No início da sessão da CPI da pandemia, que houve o ex-ministro Henrique Mandetta, o senador Randolfo Rodrigues reclamou dos pedidos do senador Eduardo Girão para que a CPI investigue o uso dos recursos federais por governadores e prefeitos. O senador Randolfo acusou os colegas de estarem tentando atrasar os trabalhos e foi rebatido pelo senador Marcos Rogério. O senador Marcos Rogério afirmou que o plano de trabalho apresentado pelo relator Renan Calheiros é mais um plano de ataque do que um modelo de investigação. Marcos Rogério mostrou que o plano de trabalho excluiu os pedidos do requerimento do senador Eduardo Girão e afirmou que a CPI precisa investigar tudo o que foi requerido. O senador lembrou ainda que o relator Renan Calheiros declarou à imprensa que a CPI não tinha o escopo de investigar governadores e prefeitos e rebateu: a CPI tem que investigar a todos, doa quem doer. Assim está. O plano de trabalho apresentado pelo relator de forma monocrática, em descumprimento ao requerimento do senador Girão, sem discussão e votação pela comissão, é mais um plano de ataque do que um roteiro de investigação. O plano de trabalho afirma que, aspas, ouvimos os membros do colegiado e procuramos atender a todas as sugestões que chegaram ao nosso conhecimento. Fecha aspas. Contudo, senhor presidente, o plano de trabalho não foi discutido com os integrantes da CPI e sequer votado. O roteiro de trabalho não detalha a linha de ação da CPI para que seja possível investigar possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, senhor presidente. A seletividade é muito evidente, mas espero, com todo respeito, que não prevaleça. Os que tanto quiseram CPI neste momento não podem pensar que farão uso dela para projetos pessoais ou de poder, selecionando a quem investigar. Aqui vale a regra. Recebeu recurso federal, a CPI tem que investigar a todos. Doa a quem doer. Então eu peço, presidente, para que a gente tenha um equilíbrio nessa CPI, seja algo realmente justo, independente, eu peço ao senhor que possa acolher. Eu já conversei com o senador Renan Calheiros sobre isso, para que a gente possa, de alguma forma, atender e fazer com que sejam alternados os depoimentos, para que venha toda a verdade e não apenas uma parte da verdade. Presidente, contraditório. Senador Randolfo e depois senador Marcos Rogério. Pela ordem também, presidente. Senador Elisiane. Presidente, a questão de ordem é para a gente começar os trabalhos. O presidente, é toda a sessão, homem. Toda a sessão parece que ficam embromando, empurrando com a barriga, atrasando o serviço. Estamos com o depoente aqui esperando. Plano de trabalho está consagrado. Já teve várias comissões parlamentares de inquérito, que em algumas o plano de trabalho foi apresentado e votado. Sim. E outras que não foram votadas. Eu lhe dou uma lista. E outra coisa é só ler. Ô, Ciro, Marcos, Girão, bora trabalhar, homem. Vamos trabalhar. Eu queria que o senhor me citasse uma CPI que não foi aprovado o plano de trabalho. Calma. O Palácio do Planalto está tranquilo. Olha, eu não gostaria de viver para ter o dia de hoje, senador, em que o senhor contra votar um plano de trabalho. Ô, Ciro, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não. Não estou desesperado. Desesperado está o senhor que quer, parece que encobrir o desvio dos governadores. Não, eu sou oposição ao governador do meu estado. Mas não parece. Eu sou oposição ao governador do meu estado. Eu sei que você está com assessoria direta da doutora Thaís, de lá do Palácio do Planalto. A doutora Thaís deve estar lhe assessorando diretamente, está fazendo seus requerimentos, as suas orientações estão vindo direto de lá. Mas tenha calma, porque essa CPI vai investigar. Ela vai conduzir o seu trabalho. Não adianta. E outra coisa, deixa eu falar o que o presidente Renan já falou anteriormente, o senador Renan já falou. Ô, tropa de choque atrapalhada, homem. Vamos para o Supremo Tribunal Federal para tentar obstruir. Toda vez. Parece que tem uma coisa pessoal contra o relator. Toda vez tem uma paixão aí pelo relator, homem. Toda vez ficam querendo questionar os trabalhos do relator. Está no plano de trabalho aqui feito, olha aqui. Emprego de recursos federais. Só era ler, homem. Só era ler. Só era se dar o trabalho de ler o plano de trabalho. Está aqui.
Então, presidente, a minha questão de ordem é para a gente trabalhar. Já temos depoentes aqui. Vamos começar os depoimentos. Eu gostaria de saber por que o senhor é contra de votar o plano de trabalho. Teve aqui um exercício de maioria. Eu sei que vocês não estão acostumados. Democracia se faz com respeito à minoria, mas respeitando, sobretudo, a vontade da maioria. Senador Randolfo. 8 senhores senadores votaram no presidente Omar e na gente para ser vice-presidente. Senador Omar designou o relator. Agora vamos trabalhar. Toda vez ficar obstruindo, toda vez embromando, toda vez atrasando essa CPI. Homem, bora trabalhar, homem. Presidente, pela ordem, eu fiz a questão de ordem aqui, o senador Randolph fez as considerações dele. Senador Eduardo Girão, com a palavra o senador Marco Rogério. Eu gostaria também de falar, por gentileza. Depois, senador Elisiane. Senhor presidente, apresento a presente questão de ordem também para questionar o plano de trabalho. O plano de trabalho, ao delimitar a extensão do escopo da investigação, acaba por restringir excessivamente a investigação a ser realizada quanto à fiscalização dos recursos da União repassados aos demais entes federados por ações de prevenção e combate à pandemia. Ou seja, o plano de trabalho apresentado pelo relator de forma monocrática, em descumprimento ao requerimento do senador Girão, sem discussão e votação pela comissão, é mais um plano de ataque do que um roteiro de investigação. O plano de trabalho afirma que, aspas, ouvimos os membros do colegiado e procuramos atender a todas as sugestões que chegaram ao nosso conhecimento. Fecha aspas. Contudo, senhor presidente, o plano de trabalho não foi discutido com os integrantes da CPI e sequer votado. As linhas gerais do plano de trabalho abordam a investigação a ser empreendida em relação às ações realizadas pelo governo federal, ações de enfrentamento à pandemia, com ênfase em vacinas e outras medidas para a contenção do vírus, assistência farmacêutica com ênfase em insumos para tratamento de enfermos, estruturas de combate à crise com ênfase na atribuição de responsabilidade e competências, colapso da saúde no estado do Amazonas, ações de prevenção e atenção à saúde indígena e emprego de recursos federais com esvaziamento da atuação desta CPI em relação à investigação quanto ao uso de verbas federais pelos entes federados, o que acaba por permitir que um órgão auxiliar do Legislativo, que é o TCU, tenha atribuição para fiscalizar a utilização das verbas federais pelos entes federados, ao tempo em que veda que a esta CPI, em estrita observância ao despacho do presidente do Senado, venha perseguir semelhante objetivo. O roteiro de trabalho não detalha a linha de ação da CPI para que seja possível investigar possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitação, superfaturamentos, desvios de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviços genéricos ou fictícios, entre outros ilícitos, senhor presidente, que utilizaram recursos originários da União Federal. No dia 3/5, senhor presidente, portanto, no dia de ontem, o site da UOL repercute a informação de que, abre aspas, o senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, afirmou hoje que a comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado não tem como objetivo investigar possíveis desvios de dinheiro nos estados no contexto da pandemia da Covid-19. Fecha aspas. Na referida matéria, o relator ainda declarou, abre aspas, acho que essa CPI não é uma CPI para investigar desvios de recursos. Fecha aspas. Ora, a seletividade é muito evidente, mas espero, com todo respeito, que não prevaleça. Os que tanto quiseram CPI neste momento não podem pensar que farão uso dela para projetos pessoais ou de poder, selecionando a quem investigar. Aqui vale a regra. Recebeu recurso federal, a CPI tem que investigar a todos. Doa a quem doer. Por fim, senhor presidente, indago a Vossa Excelência. O plano de trabalho vincula os requerimentos dos membros desta CPI? É a presente questão de ordem. Agradeço Vossa Excelência por me ouvir.
Presidente, Então vamos trabalhar isso em não cima está disso. no plano. Isso não está no plano de trabalho. Eu queria só contraditar rapidamente Mas o olha, senador Randolfo, que ele foi desrespeitoso, presidente. Aí a gente tem que ter respeitoso, falando que tem paixão por relator. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui a regra da boa convivência é o respeito. É o respeito. Eu quero o andamento dessa CPI para investigar tudo. E não apenas como eu percebo, inclusive pelo plano do trabalho aqui, inclusive estou distribuindo à imprensa o plano de trabalho acoplado, o do senador Renan Calheiros, que ficou muito bom, apenas para o governo federal, apenas focado no governo federal, acoplando o plano de trabalho que foca também em estados e municípios. Se a gente aprovar os dois, ok. Mas o senador Randolfo, que sempre vai ao STF, o senhor sempre vai ao STF também, eu acho que o senhor não pode criticar quem vai buscar o direito no STF. Eu gostei do também. Porque, pois é, porque eu acho que a gente não pode ter esse tipo de dois pesos, duas medidas. Só um minutinho. Focar, presidente, focar.